tô com a sensação que essa câmera tá torta, velho. Ai, barulho. Por que eu vou gravar desse jeito? Parece que tá torta essa câmera. Pior que até é plana, velho. Não tem como ficar torta a câmera. Não tem como ficar torta a câmera. É plana, planinha. Sem buraco nenhum. Nem voltinha. Enfim, bem-vindos, esse é o Sobre Isso, o canal que inventa fazer esse diálogo entre a psicanálise e as coisas que nos atravessam aí nesse mundão de meu Deus. Tô gravando dia 8, parabéns a todas as mulheres, Dia Internacional delas. Enfim, feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as mulheres que eu sei que é a maioria que assiste o canal aqui, o podcast, contribui lá na página do Instagram. Então, a todas elas, parabéns. E vou falar um pouco delas pela via da tangente, porque alguns homens durante essa semana pisaram na bola com relação a elas. E é desses que eu vou falar, para tirar um sarro de nós, para lembrar algumas coisas aqui, para elas rirem um pouco. Na verdade, o vídeo é para divertirem mesmo, principalmente de hoje. Enfim, vou falar do Mamãe Falei e vou falar de um caso que é mais nichado, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele também. De um cara aí que anda copiando os trabalhos aí, tem uma psicóloga, ele fica postando nas redes sociais. Vou falar disso também. Enfim, acompanha aí que eu volto. Bora. Eu vou falar primeiro desse caso, que é mais nichado, que poucos de vocês, eu acredito, chegou na timeline sobre esse caso, ou alguém falou sobre isso para vocês. Isso muito devido à grande proporção que o outro caso demandou nas redes sociais, mas esse é bem simples, entre aspas, tá? É no sentido de que um profissional, um estudante de psicologia, eu não lembro muito bem agora, que andou aí usando parte do trabalho de uma acadêmica da psicologia, de uma mulher, e andou postando esses trechos nas redes sociais sem dar o devido crédito. E essa pessoa fala para um público exclusivo de mulheres, falando sobre os homens, um homem falando para mulheres sobre os homens e como se relacionar com eles. É mais ou menos isso o canal dele lá. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enfim, e aí ele tem um monte de seguidoras, um monte de seguidores. Isso não ficou legal pra ele, lógico, né? Esse é um dos casos, provavelmente você não viu. Dá uma pesquisada aí, que você vai encontrar, você vai saber detalhes desse caso. E tem um outro caso, esse que com certeza passou na sua timeline. Se não passou na sua timeline, ou em outro canto obscuro da Terra-média. Nossa senhora, velho. É muito nerd. Enfim, eu garanto que você não tá nesse caso, devia estar, né? Sobre o caso do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei. E eu vou começar por ele porque eu acho incrível o nome que ele escolheu, o apelido, na verdade, que ele escolheu. Como apelido do canal dele do YouTube, mas também como apelido de campanha, porque ele usou esse apelido na campanha e foi por causa desse apelido que ele conseguiu mais votos, porque o nome em si a gente fala e não se remete à pessoa. Então eu vou começar por esse. Mas lembre-se, o outro caso está sempre na tangente, está sempre andando paralelo. Mas vamos lá, eu vou começar pelo nome, porque eu acho um nome incrível, incrível. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para tentar entender o porquê ele usa Mamãe Falei. Ele usa mamãe, né, algo do feminino, que se remete ao feminino, e o falei, né? E aí, pesquisando a questão desse nome, porque ele escolheu esse nome, eu não encontrei ele falando sobre isso, mas encontrei algumas pessoas falando da escolha dele com relação a isso. Dizem que tá lá no canal dele, enfim, eu não dei o trabalho, perdão, de entrar naquele submundo lá, e eu vou contar com a colaboração dessas outras pessoas que fizeram isso. Então, Mamãe Falei tá ligado muito a essa questão, a história dele, né, da relação dele com a mãe, da mãe dizendo para ele sempre contar a verdade. Então, o Mamãe Falei, quando ele fazia aqueles vídeos no YouTube, lá quando deu aquela questão do ir para as ruas, 5 centavos, e depois mudou todas as questões, virou outros tipos de pauta, enfim. Ele estava lá, ele falava as verdades ali na rua, E é por causa disso, então está associado a mãe à verdade, né? Nesse caso aqui do Mamãe Falei. Há um feminino que traz a verdade, há um feminino que diz a verdade. Então, que diz para ele dizer a verdade, né? Vamos lá, é esse feminino que diz a verdade, é desse lugar do feminino que pro Mamãe Falei está a verdade.
quando ele, também nesses áudios que ele mandou, mas ao longo da sua história política e visual, né, no YouTube e em outros canais, o feminino ali sempre está como alguma coisa que demanda algo dele, né, algo de fazer alguma coisa, né, demanda alguma coisa. Tanto é que quando ele topa sempre com o feminino, ele tem que rechaçar. Parece alguém que está na cadeira da presidência, e alguns filhos dessa pessoa também. Mas é para o homem, justamente a mulher que demanda algo, demanda alguma coisa, demanda um saber fazer do que a gente não sabe. Mas é exatamente isso. E aí a gente tem que começar a pensar na estrutura de organização social e cultural que a gente está no momento. A gente não está na época de Freud, onde o patriarcado era uma estrutura consolidada, coesa, estruturada, em que era difícil a gente encontrar diferentes formas de família ou diferentes formas de convivência. O trabalho era estruturado dessa forma, todas as outras questões eram estruturadas dessa forma. Desde a família, o trabalho, a igreja, o exército, enfim. Tudo era dessa forma organizada, e ali a gente tinha uma estrutura, um saber fazer, né? Um jeito de fazer, um jeito de construir as coisas, um jeito de construir uma família, um jeito de abordar uma mulher. Tudo ali tinha um roteiro, ou um sentido, um script, mais ou menos, né, estruturado. Hoje, a nossa sociedade, a nossa cultura ainda tem um pouco dessa estrutura patriarcal, só que nem tão consistente e coesa da época freudiana, por exemplo. Hoje a gente tem uma estrutura um pouco mais horizontal que vertical. E aí, quando a mulher ganhar a cena, o homem não sabe o que fazer. É o homem, e aí, só para parafrasear o George Forbes, da questão da bússola, que a gente somos seres bussolados, acredito que é mais no sentido masculino, né? O homem em si se encontra desbussolado, justamente pela ascensão feminina. Não, relaxa, eu não tô culpando nenhuma mulher, justamente hoje ainda, nesse dia. Nada a ver, fiquem tranquilos. Eu só estou dizendo que, com a evolução, o saber fazer do homem não acompanhou. O homem não acompanhou. É normal, não se expõe. Então, o jeito de antigamente não dá conta agora. É mais ou menos isso. Quando a gente ia desenhar, quando a gente colocava o papel manteiga em cima e fazia o traço em cima, a gente não tem mais isso. O homem não tem mais isso. Aí a gente tenta saber fazer. Como não tem uma bússola, porque a gente está desbussolado, a gente tem que inventar. E às vezes é mais fácil recorrer àquela historinha lá do passado. Aquele jeito de fazer agressivo, estrutural, vertical, onde o homem manda, onde o homem consegue com a força. Aí, dá nisso. E a questão ali da fala é justamente essa, né? Porque são mulheres ali em condição vulnerável. Ele não tá ali em outra época do ano, fazendo outro tipo de coisa, e ele está fazendo uma comparação com a relação da pobreza, né? Em que a mulher ali está em busca de um status para sair dali, enfim, sei lá o que passa na cabeça. E o pior e mais interessante é que isso é compartilhado num grupo de futebol. E é desse grupo que sai a delação premiada. E é interessante porque esse grupo do futebol provavelmente só tem homens mesmo. E ali se comenta desse turismo, que a gente pode sim pensar, por que não, num turismo sexual, que tem ali um saber fazer, um jeito de fazer que funciona ali no leste europeu. É ali que funcionaria o saber fazer desse turismo, em que as mulheres ali são mais pobres ou são mais fáceis nesse sentido. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas é nesse sentido ali. Então ali ficaria mais fácil. Com as mulheres brasileiras esse saber fazer não funciona pelo que ele está caminhando, no que eles dizem ali no grupo, e depois com o que a gente acabou sabendo sobre. É um homem no século XXI vulnerável, bussolado, que não sabe o que fazer, que a mulher, vou usar uma palavra que nem sei se é ela a certa, mas que o ser mulher um pouco assusta. Assusta no sentido de o antes não funciona mais, não tem um jeito de fazer, ou o jeito de fazer é uma comparação muito gigante no sentido de que o exemplo de homem, pelo menos pro brasileiro, é o Rodrigo Hilbert. O que eu quero dizer com a questão do Rodrigo é que não existe um gabarito. Esse gabarito do Rodrigo, ele até vira chacota em determinado momento, porque ele apresenta a impossibilidade, o impossível.
está lá daquele lado. Então o homem faz chacota, faz piadinha, de que aquilo é impossível, de que aquilo é 1 em 1 milhão de homens, né? Aquilo é uma impossibilidade para o homem, porque está nessa distância muito grande. Grande, na verdade não, né? Mas assim, numa distância em que é melhor ficar grande nesse sentido do impossível, porque é mais fácil fazer do jeito que esses personagens que eu citei no começo fizeram, ou fazem, não fizeram, vamos esperar que eles mudem. Mas é nesse sentido, ainda a concepção que daquela forma é possível abordar uma mulher, ainda persiste. E essa nova forma, nova entre aspas, né? Porque eu acho que o que o Rodrigo faz não é muito algo do novo, né? E aí que é a questão. Mas vamos lá, não tem uma novidade, mas é melhor fazer da forma antiga. Ou seja, aquilo que era necessário antigamente para conquistar uma mulher ou para ter a atenção dessa mulher, que parece não funcionar agora. Não que não funcione, mas não funciona. O mundo ficou mais horizontal em vez de vertical. Um pouco mais. Não que ele ainda não seja. Não que o machismo, o patriarcado não estejam presentes. Não é isso que eu quis dizer até agora. Mas ele tem diminuído. As coisas têm diminuído aos poucos. E a gente vê uma mudança na construção social e na construção cultural em que a mulher é mais envolvida. E quando acontecem essas coisas, a gente lembra justamente desses momentos lá atrás, aonde esse tipo de conversa era a conversa que existia, onde esse turismo que provavelmente acontece estava presente, muito mais pesado, muito mais aberto, sem muita barra, sem muito impedimento para as pessoas falarem sobre isso, para os homens falarem sobre isso, que não virava uma grande comoção assim. Então é essa a questão que a gente vem acompanhando de mudança, em que o homem ainda usa, alguns lógico, ainda usam esses artifícios para abordar uma mulher, né, nesse sentido. E aí que tá o que eu queria trazer, né, nesse sentido é que acho que quando a gente pensa na psicanálise que a mulher é única, no sentido de que só existe uma mulher, não existe um conjunto de mulheres, né? Cada mulher é diferente pela questão da mulher, ser mulher. Acho que também o homem caminha nessa questão de que ele precisa ser um homem para essa mulher. Não tem como a gente entender um conjunto de homens mais, ou um conjunto em que você dê uma bússola, um mapa, uma receita de como conquistar uma mulher. Que é o que a gente vê praticamente na questão do... Eu não sei se eu vou conseguir colocar na edição, mas tem os coaches voltados para o masculino, para o homem, de como conquistar, de como ser um conquistador. E aí tá no âmbito amoroso e no âmbito do trabalho, onde tem aqueles gritos de guerra. Se eu conseguir colocar, vou colocar um trechinho de uma aqui para vocês. Dentro de nós existe uma energia absurda, e essa energia é primal, é primitiva. Talvez você foi recompensado para ser um homem fraco e fugir do que acontecia. Talvez você fez isso para evitar conflito. Só para vocês verem um pouquinho disso. E é mais ou menos isso, né? É a necessidade de ter uma receita para conquistar uma mulher. Ter uma receita para abordar uma mulher. E quando o mundo nos mostra em que essa receita, ou aquela antiga não existe mais e é necessário reformular outra, ou não tem mais como ter receita, e aí cada um por si, mas no sentido de que terá que ter um homem para essa mulher, para aquela mulher, para outra. Não tem como ter um conjunto, não tem como ter uma fórmula, e as mulheres sabem disso há muito mais tempo do que a gente. E é isso que é interessante, né? É nesse sentido, né, que eu trago esse caso e esses aspectos, né? Porque é um homem que usa o trabalho de uma mulher para falar sobre a mulher, ou sobre como a mulher deve se portar, ou como os homens se portam diante de uma mulher. É nesse sentido de se estabelecer como um guia, como me sigam, façam aquilo que eu estou fazendo. Que é o que os coaches fazem, que é o que essa rota aí do leste europeu significa, que ali existe uma possibilidade. Não que exista mesmo, né? De fato ela não existe. Existe ali um imaginário de que ali é mais fácil pelas circunstâncias que o dito cujo elencou, né? É só um erro.
só um erro lógico, no sentido de que ali alguma coisa ainda funciona. Garanto que não funciona. É verdade. O que eles estão vendo é outra coisa. Mas enfim, é nesse sentido, dessa diferença, de como o mundo mais horizontal causa nos homens um certo ponto de interrogação. E aí alguns tropeçam dessa forma. Porque precisam estabelecer um sentido, uma bússola, uma receita de como portar, de como abordar, de como conquistar. É nesse sentido que a gente vê os coaches, as coxas. Coxas de frio. Enfim, navegando por esses mares aí, tentando. Mas cada um tem que fazer ao seu modo para aquela mulher. E isso Freud já disse há algum tempo. E é sobre isso, né? Nesse sentido, sobre isso. É isso aí. Se você quiser comentar alguma coisa, se você acha que eu deixei passar alguma coisa, se você quer aumentar o que eu disse, ou trazer uma questão, ou enfim, qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Não deixa de se inscrever, de curtir. Eu sei que o vídeo está chegando para muita gente através do WhatsApp. Eu sei que vocês têm preguiça, eu também tenho quando recebo no WhatsApp, de ir lá no aplicativo do YouTube e clicar em curtir. Mas façam isso porque ajuda demais, tá? Então vai lá, receber, vai no app e curte, deixa um comentário, 3 pontinhos já serve. Caracas. Então a gente se vê na próxima sobre isso, sobre essas coisas que a gente atravessa e a gente tem que lidar, de alguma forma inventar, reinventar, porque algumas fórmulas não funcionam mais. Até.